E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer a prova do Enem segundo dia, Exame Nacional do Ensino Médio. Como eu disse para vocês, hoje é o segundo dia. E no segundo dia a gente tem 45 questões de ciências da natureza, que é a parte de biologia, química e física, e 45 questões de matemática. Tomara que eu consiga ir bem. Eu quero acertar mais de 40 questões de matemática, que é a minha melhor matéria. Matemática do Enem é um pouquinho chato, porque tem muito texto, às vezes não dá tempo de fazer, mas tomara que dê certo. Fala galera, o portão fecha daqui meia hora, já vou entrar lá. Eu tava até agora ali no barzinho assistindo a abertura da Copa do Mundo, que começa hoje, né? Já tô torcendo para o nosso Brasilzão e vou lá fazer a prova do Enem. Deseja boa sorte aí, paizão. Valeu! Fala galera, já cheguei aqui em casa, tô com a prova do segundo dia do Enem, foi esse rosa mais clarinho aqui. Vou falar pra vocês o que eu achei da prova. Eu ainda não corrigi nem a prova do primeiro dia, nem essa prova do segundo dia, então eu vou falar igual no outro vídeo as minhas impressões sobre a prova. Eu vou falar o que eu achei da prova sem ter visto quantas questões eu acertei, comparando com o ano passado também, né, que eu já fiz a prova do Enem algumas vezes. E depois eu vou trazer um vídeo, logo eu vou trazer um vídeo pra vocês falando o resultado, quantas questões eu acertei de acordo com o gabarito, beleza? O Estratégia tá corrigindo a segunda prova agora ao vivo, eu dei uma olhadinha lá, mas eu não corrigi a prova ainda, porque eu quero primeiro falar as minhas impressões da prova sem saber o meu resultado, pra depois, quando eu corrigir a prova, falar pra vocês o meu resultado certinho, né, quantas questões eu acertei e o que eu achei da prova depois de ter visto os meus acertos. Vamos lá, antes de falar o que achei da prova, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Nicolas Lazarotto, tenho 19 anos, já fiz Enem algumas vezes desde 2019, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu comecei a estudar em 2020, no meu terceiro ano do ensino médio, para um concurso militar, a prova da SpaceX, que é diferente dos vestibulares, não cai biologia, sociologia, filosofia. Então eu estudo para a prova um pouco diferente da prova do Enem. Agora, dito isso, eu vou falar o que eu achei dessa prova. Vamos lá, eu comecei por matemática e o meu objetivo hoje, como eu disse para vocês, era acertar mais de 40 questões na prova de matemática. Meu objetivo continua sendo esse, porque eu não corrigi ainda, então eu espero que eu tenha acertado mais de 40 questões. Então eu comecei por matemática e eu achei a prova bem mais legal de fazer, a parte de matemática, do que ano passado. Pelo menos foi essa a minha impressão que eu tive. Obviamente, todas as questões com textos muito grandes, algumas bem tranquilinhas. Tinha uma lá que ele basicamente falava um número lá, ele escrevia por extenso um número bem grande, né, 1 bilhão, 1,3 bilhões, um negócio assim, bilhão, né, 1,3 bilhão, um negócio assim, e falava pra você colocar lá qual era o número, uma questão bem tranquila. E tinha várias outras questões assim, tranquilinhas, mas em geral achei a prova mais legal de fazer. Tinha algumas questões que eram difíceis, mas em geral achei a prova mais legal de fazer do que a do ano passado, pelo menos essa foi a minha impressão fazendo a prova. Só um comentário, as questões na minha opinião mais complicadas eram as questões de análise combinatória. Tinha uma questão, por exemplo, que em tese ela era por princípio multiplicativo. Eu não vi a resolução ainda, então não sei se eu fiz certo, mas uma das opções lá, ele falava sobre os acessórios do carro, e na minha visão, pelo menos, você podia meio que misturar esses acessórios, tipo, você pegar pegar os três, pegar dois deles, então você tinha que, dentro desse PFC, né, do princípio multiplicativo lá, você tinha que fazer uma combinação entre esses acessórios, então era um pouco mais complicada. Tinha outras questões de combinatória também um pouco mais complicadas, então em geral, assim, a maioria das questões não eram tão difíceis, mas tinham algumas questões específicas na parte de matemática que eu achei que eram dificilzinhas, né? Então essa foi a parte de matemática. Eu acho que eu consegui acertar mais de 40 questões das 45. Se eu não errei nada de bobeira, tomara que eu não tenha errado nada de bobeira. Quando eu fiz a prova, né, primeiro eu faço questões que eu consigo fazer mais tranquilamente. Te faltavam 9 questões pra fazer, né? Eu fiz as questões que eu conseguia fazer mais de boa e faltaram 9 questões ainda pra resolver, e depois eu fui matando elas. Em geral, todas as questões de matemática eu cheguei em alguma resposta. Tinha algumas que eu tinha um pouco de dúvida do que eu tava fazendo ali, mas eu fui do mesmo jeito, mas nenhuma eu chutei seco assim, todos de matemática eu acabei fazendo. Agora, na parte, no resto, né, na parte das outras 45 questões, que é física, química e biologia,
as notícias não são muito boas, eu tive que chutar muitas questões mesmo, assim. Em biologia, como eu não estudo biologia, normalmente eu não leio direito as questões, né, pra não perder tempo em biologia, normalmente eu chuto mesmo as questões. Mas nas últimas provas eu vinha lendo algumas questões, porque algumas dava pra fazer assim pelo texto, pelo contexto e tal. Nessa prova, biologia, eu não consegui ler nenhuma questão, porque eu não dei prioridade pra isso, obviamente, porque eu não estudo biologia, e não deu tempo. A prova ficou muito apertada de tempo. Essa aqui ficou bem apertada de tempo mesmo, assim, bem mesmo. A parte de física, eu fui fazendo as questões, eu achei que tinha algumas questões que eram difíceis, então eu pulei elas, depois também não deu tempo de voltar nessas mais difíceis. E a parte de química, eu não sou muito bom em química, então eu fiz algumas questõezinhas assim, deixei outras pra fazer depois e também não deu tempo. Então na parte de natureza, que é a primeira parte da minha prova, eu fui assim, eu tenho quase certeza que eu fui pior que no ano passado, porque eu tive que pular várias questões, não deu tempo de voltar, então isso me deixou um pouco bolado, mas tomara que eu tenha ido melhor na parte de matemática. Eu não sei se isso vai compensar o resultado do segundo dia, mas só pra ficar um pouco feliz, a parte de matemática é a parte que eu mais estudo, dou até algumas aulas de matemática, então tomara que eu tenha ido melhor na parte de matemática. Agora, natureza, eu não gostei tanto do meu desempenho, porque não deu tempo de voltar em questão, não deu tempo de fazer várias questões, nem ler várias questões, isso me deixou um pouco bolado. Eu quero já que vocês comentem aí o que vocês acharam da prova, se vocês acharam que ela tava mais pesada, mais fácil, qual matéria tava mais difícil, pra gente poder comentar. Se você achou que essa parte de natureza tava mais difícil, porque eu, pelo menos, senti uma carga maior assim, não que eu esteja muito acostumado com a prova do Enem pra saber, pra conseguir comparar, mas comparando o meu desempenho desse ano com o ano passado, né, não o desempenho de nota, mas desempenho assim do que eu senti fazendo a prova, eu tive que chutar mais questões do que o ano passado pela minha impressão fazendo a prova, então isso me deixou um pouco bolado, então comenta aí o que você achou dessa prova. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram logo que eu saí da prova, perguntando o que vocês acharam dela, bastante gente respondeu lá, bastante gente falou que tava complicado, que o tempo tava curto, essa foi a minha impressão. Teve gente que falou que tava fácil também, que matemática tava de boa, então eu quero que vocês comentem aí pra eu ter uma noção maior de como a prova veio comparado com outros anos. Então é basicamente isso, essas foram as minhas impressões sobre a prova, estão aí as duas provas do primeiro e do segundo dia aqui. Espero que você tenha ido bem, comente aí o que você achou da prova, como é que você foi, pra que a gente possa conversar e saber mais dessa prova. O próximo vídeo aqui do canal é a prova da Unesp, que já foi aí semana passada, mas depois do vídeo da prova do Unesp eu trago um vídeo aqui falando o que eu achei, como eu fui na prova, falando dos meus acertos certinho, beleza? Então a gente se vê logo, um beijão, tchau, tchau, e se inscreve aí pra não perder os vídeos que vão sair aqui no canal. Fui!